Deusa, antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Agora respire profundamente e volte sua atenção para você mesma. Sinta seus pés, seu corpo, seu coração. Hoje você entra nesta oração para dar um passo que exige coragem. O passo da mulher que deixa o ninho emocional, familiar ou afetivo e escolhe pela primeira vez a própria vida. Afrodite se aproxima com firmeza e acolhimento. Ela sabe que você já carregou medos, culpas e expectativas que não eram suas. Sabe que por muito tempo você se moldou para não ferir ninguém, se encolheu para não decepcionar, se silenciou para não desagradar. Sabe que você aprendeu a sobreviver dentro de papéis que não te pertenciam. Mas neste momento, Afrodite te olha como quem vê a verdade da sua alma. Ela te enxerga não como a mulher que se perdeu em obrigações, mas como a mulher que está pronta para nascer de novo. A deusa toca seu peito e desfaz parte do peso que você carrega. Ela limpa a culpa de querer viver sua própria vida. Ela dissolve o medo de ser mal interpretada. Ela remove o receio de desagradar quem nunca entendeu o que existia dentro de você. Afrodite te lembra que escolher a própria vida não é traição, é destino, é verdade, é liberdade espiritual. Hoje, você começa a abrir as asas que estavam dobradas dentro do teu peito. Hoje você recebe permissão divina para não ser mais pilar de ninguém, às custas de você mesma. Hoje você entende que se levantar por si não é abandono, é coragem. Afrodite respira dentro do seu campo e te prepara para a jornada. Uma jornada onde você deixa o ninho, não por rejeição, não por ruptura, mas porque sua alma cresceu além do que aquele espaço permite. A partir deste momento, Afrodite caminha ao seu lado. Ela te guia para longe de culpas que não são suas e para perto da vida que sempre te pertenceu. Afrodite fortalece agora essa mulher que escolhe dar o passo mais importante da vida dela. O passo de assumir quem é, sem pedir permissão. Traz para dentro dela a coragem que faltava. Porque o caminho que começa com verdade só pode ser trilhado por quem decidiu deixar de sobreviver e, finalmente, viver. Deusa retira do coração dela o peso da responsabilidade emocional que nunca foi dela carregar. Remove a ideia de que ela precisa ser a base de todos. Remove o papel de salvadora que drenou sua energia por anos. Remove a obrigação silenciosa de ser forte para todos menos para si mesma. Mostra a ela que a vida que deseja não é egoísmo. Mostra que a liberdade que sente falta não é rebeldia. Mostra que o desejo de se priorizar não é ingratidão. É chamado da alma. É maturidade. É evolução. Afrodite quebra agora a dependência emocional que a mantinha presa ao ninho. Corta com suavidade os laços que prendiam seu voo. Corta o medo de desagradar. Corta a culpa de partir. Corta a sensação de que ela deve mais do que recebeu. Traz para essa mulher o entendimento profundo de que ela não nasceu para viver em gaiola emocional, nem para ser a continuidade da história de ninguém. Ela nasceu para cumprir o próprio destino. Que ela entenda que amar não significa aprisionar-se. Que cuidar não significa se anular. Que ser leal não significa se limitar. O amor verdadeiro não exige sacrifício da própria identidade. Afrodite coloca firmeza nas pernas dela. Que ela caminhe sem hesitar. Que ela pare de se desculpar pelo rumo que precisa seguir. Que ela não minimize a própria vontade, não apague a própria luz e não silencie a própria verdade. Que ela sinta dentro do corpo que chegou a hora de ocupar a própria vida com dignidade. Que ela deixe o que é pequeno sem medo, porque o caminho à frente é grande demais para caber no ninho que ela está deixando. Afrodite prepara essa mulher para o próximo passo, aceitar que a própria história só começa quando ela mesma escolhe escrevê-la. Afrodite agora liberta essa mulher do olhar dos outros, liberta do julgamento que a perseguiu por anos, liberta das expectativas que foram colocadas sobre ela como se fossem obrigação, liberta da necessidade de corresponder ao que nunca combinou com sua alma, remove da mente dela o medo de ser analisada, criticada ou mal interpretada. Que ela não viva mais tentando prever o que vão pensar, tentando evitar desaprovações, tentando caber em lugares que já ficaram pequenos. Afrodite coloca um fim na influência emocional das vozes externas. Que ela não se sinta mais culpada por escolher a própria vida. Que ela pare de carregar a responsabilidade pelas reações dos outros. Que ela entenda que cada um lida com seu próprio processo e que o caminho dela não tem mais espaço para aprisionamentos emocionais. Que ela compreenda que não precisa justificar suas escolhas. Não precisa explicar sua decisão. Não precisa pedir permissão para viver. A liberdade não pede licença. Ela simplesmente acontece quando a alma está pronta. Afrodite limpa da memória dela todos os momentos em que foi diminuída, todos os momentos em que foi silenciada, todos os momentos em que foi tratada como se seu desejo fosse capricho e sua vontade fosse exagero. Mostra a ela que não há erro em querer mais.
Não há egoísmo em se escolher. Não há pecado em se retirar de ambientes que já não sustentam quem ela é. Afrodite coloca luz sobre o coração dela para que o medo de julgamento não tenha mais lugar. Que ela siga firme mesmo quando incomodar. Que continue caminhando mesmo quando provocarem culpa. Que permaneça fiel à própria verdade mesmo quando esperarem submissão. Deusa, faz essa mulher entender que deixar o ninho não é abandonar. É crescer. É assumir o próprio destino. É atender à força que a vida está chamando. E o chamado dela está acontecendo agora. Que ela se sinta segura para continuar. Que ela se sinta digna de tudo o que busca. Que ela se sinta no direito de expandir além do que foi esperado dela. Afrodite prepara essa mulher para a próxima etapa. A etapa em que ela deixa de ser filha das circunstâncias e se torna autora da própria história. Afrodite agora ativa dentro desta mulher a independência que ela sempre teve, mas nunca conseguiu usar por completo. Desperta a força que estava adormecida, a clareza que estava abafada e a coragem que estava presa sob anos de obrigações emocionais. Mostra a ela que a vida que deseja não depende do apoio de ninguém, mas da própria decisão de se levantar. Mostra que ela não precisa esperar aprovação para seguir, nem companhia para caminhar, nem permissão para ser quem é. Afrodite destrói o medo de andar sozinha. Que ela entenda que a solidão não existe quando a alma está em paz. Que ela reconheça que muitas vezes o isolamento temporário é parte do processo de renascimento. Que ela perceba que estar só não é ausência, é preparação. Deusa, retira da energia dela qualquer resquício de dependência emocional. Corta a necessidade de se apoiar demais, de pedir demais, de esperar demais. Que ela encontre apoio em si mesma, na própria força, na própria clareza. Mostra a ela que a autonomia é o caminho natural da mulher que deixa o ninho. Que ela entenda que cuidar de si não é luxo, é responsabilidade. Que ela compreenda que viver para si não é egoísmo, é alinhamento. Afrodite fortalece a postura dessa mulher. Que ela caminhe com firmeza. Que ela fale com segurança. Que ela tome decisões com consciência. Que ela não recue por nostalgia, não desista por pressão, não volte atrás por medo de desagradar. Que ela perceba o poder que existe na escolha. Que ela entenda que cada passo dado por vontade própria é um passo que a afasta do passado e a aproxima da vida que ela deveria estar vivendo. Afrodite, que essa mulher se veja como autora, não como figurante. Que ela se reconheça capaz de criar um novo destino. Que ela se perceba com maturidade para se sustentar emocionalmente. Que ela ocupe a própria vida com a força que sempre existiu nela. Prepara o espírito dela para a próxima etapa. A etapa em que ela passa a honrar a própria história e a construir um caminho que finalmente pertence a ela. Afrodite, agora rompe os últimos fios que ainda prendem essa mulher ao passado. Rompe os vínculos que drenam sua energia. Rompe as expectativas que nunca serão atendidas. Rompe os pactos emocionais silenciosos que a mantiveram presa em histórias que já terminaram. Liberta essa mulher das memórias que fazem ela hesitar. Das vozes antigas que tentam controlar suas escolhas. Dos laços afetivos que pedem que ela se sacrifique para ser aceita. Das promessas que a obrigavam a carregar responsabilidades que não pertencem, mas ao caminho dela. Deusa, desfaz agora os nós invisíveis que amarraram essa mulher a papéis que ela nunca escolheu. Papéis de cuidadora excessiva. Papéis de filha perfeita. Papéis de parceira que suporta tudo. Papéis de mulher que se encolhe para não perturbar ninguém. Nada disso reflete quem ela realmente é. Afrodite, dá a essa mulher a liberdade interna que ela sempre mereceu. A liberdade de agir sem medo. A liberdade de seguir sem culpa. A liberdade de ser ela mesma sem pedir licença. Mostre a ela que o passado não tem mais poder sobre suas decisões. Que não é mais prisioneira da história de ninguém. Que não precisa mais reviver padrões que custaram a própria alma. O ciclo que prendia essa mulher está sendo encerrado agora. Afrodite, traz para o coração dela a sensação de renascimento. Que ela sinta no corpo e na mente que está deixando uma pele antiga para trás. Que sinta que está atravessando uma porta que não se abre duas vezes. Que perceba que não é mais a mulher do passado, nem é definida por nada do que viveu. Que o espírito dela reconheça que está entrando em um novo tempo. Que suas escolhas agora são guiadas por consciência, não por carência. Por verdade. Não por medo. Por liberdade, não por obrigação. Afrodite, prepara essa mulher para o próximo movimento da alma. O momento em que ela começa a construir não apenas uma nova vida, mas uma nova versão de si mesma completa, inteira e finalmente dona do próprio destino. Afrodite, inicia agora o renascimento desta mulher. Reconstrói a identidade que foi fragmentada por anos de expectativas externas. Devolve a ela a consciência de quem realmente é, sem as camadas que o mundo tentou impor. Traz de volta a essência que ficou escondida atrás das obrigações. A alegria que foi deixada de lado.
o desejo que foi abafado, a voz que ela silenciou tantas vezes para evitar conflitos. Afrodite, limpa o espelho interno dessa mulher. Que ela volte a se enxergar como sempre deveria ter se visto. Capaz, valiosa, inteira. Que ela se reconheça com respeito e não com crítica. Com coragem e não com dúvida. Com maturidade e não com submissão. Mostre a ela que escolher a própria vida não é ruptura, é retorno. É o retorno ao que ela realmente é. É o retorno à mulher que existia antes dos medos, antes das culpas, antes das obrigações emocionais que a distanciaram de si. Afrodite devolve propósito para essa mulher. Devolve o brilho do olhar dela. Devolve a espontaneidade que ela perdeu tentando agradar todos à sua volta. Devolve a energia vital que foi gasta em batalhas que nunca foram dela. Coloca clareza na mente dela. Clareza para saber o que quer. Clareza para reconhecer seu caminho. Clareza para não aceitar menos do que ressoa com sua verdade. Que essa mulher volte a sentir prazer em existir. Que ela volte a ter fome de vida. Que ela volte a sonhar sem medo de decepcionar ninguém. Que ela volte a se movimentar a partir do desejo e não da obrigação. Afrodite desperta dentro dela a certeza de que está no caminho certo. Mesmo que seja novo. Mesmo que seja desconhecido. Mesmo que ninguém compreenda. Não é obrigação de ninguém entender a jornada de uma mulher que finalmente decidiu se escolher. Que ela se sinta autorizada a seguir. Que ela se sinta digna de recomeçar. Que ela se sinta livre para reconstruir a própria história. Afrodite, prepara agora o espírito dessa mulher para assumir o comando da própria vida, com força, maturidade e uma nova consciência sobre quem ela é e para onde está indo. Afrodite, agora entrega a esta mulher a soberania interna que sempre pertenceu a ela. A soberania de quem sabe o próprio valor, de quem sustenta a própria verdade, de quem não permite mais que sua vida seja guiada por vozes externas. Traz para dentro dela a força que estava apagada. Que ela recupere o direito de colocar limites sem sentir culpa. Que ela aprenda a dizer não sem tremer. Que ela se retire de onde não é respeitada. Que ela se posicione sem medo de perder quem nunca esteve realmente ao lado dela. Afrodite, faz com que essa mulher entenda que limites não são barreiras. São portões de proteção. São escolhas conscientes. São declarações claras de amor próprio. Que ela compreenda que quem se ofende com seus limites é quem se beneficiava da ausência deles. Retira da alma dela o medo de desagradar. Retira o receio de assumir sua vontade. Retira a necessidade de justificar suas decisões. Ela não precisa explicar quem é. Ela não precisa se desculpar por crescer. Ela não precisa se curvar para caber. Afrodite fortalece a postura emocional dessa mulher. Que ela fique em pé mesmo quando o mundo quiser que ela abaixe a cabeça. Que ela permaneça firme mesmo quando o passado tentar chamá-la de volta. Que ela não seja influenciada por manipulação emocional, nem por chantagens, nem por pressões familiares, afetivas ou sociais. Que ela aprenda a sustentar a própria verdade. Que ela honre o que sente, mesmo quando isso for desconfortável para os outros. Que ela diga sim, apenas quando o coração concordar. E que diga não com a mesma força e naturalidade quando algo não for alinhado com seu caminho. Afrodite coloca no peito dessa mulher uma coragem nova. A coragem de ser fiel a si mesma. A coragem de se priorizar. A coragem de decidir a própria vida sem pedir validação. Que ela sinta no corpo a firmeza da mulher que sabe que não está mais no ninho, que ela está no mundo. E que o mundo agora precisa aprender a lidar com a mulher que ela se tornou. Afrodite prepara o espírito dela para o próximo passo. O momento em que ela assume o próprio destino com dignidade, consciência e maturidade. Afrodite agora alinha o caminho futuro desta mulher. Que cada passo que ela der seja guiado pela tua luz e pela verdade da alma dela. Que o passado não determine mais suas escolhas e que a dúvida não tenha mais espaço dentro da sua mente. Deusa, abre as portas que pertencem ao destino dela. Portas de crescimento, portas de autonomia, portas de independência emocional, portas de prosperidade e liberdade pessoal. Que ela reconheça as oportunidades que foram preparadas para ela e tenha coragem de atravessá-las sem hesitar. Afasta os desvios que tentam puxá-la de volta para a estagnação. Afasta pessoas que desejam mantê-la pequena. Afasta ambientes que drenam sua energia e diminuem sua força. Afasta situações que repetem ciclos antigos. Nada que prende serve ao novo caminho dela. Afrodite fortalece a visão dessa mulher sobre o futuro. Que ela consiga enxergar além das limitações que aprendeu. Que ela pare de esperar que alguém lhe diga o que fazer e comece a decidir com consciência e firmeza. Que ela entenda que o destino só se manifesta quando a mulher tem coragem de avançar. Permite que o coração dela aceite que o ninho ficou para trás. Que ela entenda que o passado teve seu lugar, mas não cabe mais no novo que a vida está preparando. Que a autonomia dela não seja motivo de culpa, mas motivo de honra.
Ela está rompendo com padrões antigos. E o rompimento sempre abre espaço para algo maior. Afrodite, guia essa mulher para uma vida que realmente combina com quem ela é. Que ela pare de se diminuir para ser compreendida. Que ela pare de se limitar para ser aceita. Que ela pare de se adiar para caber na expectativa de alguém. Que ela ocupe o próprio caminho com dignidade, com presença, com determinação. Que ela não volte atrás por medo e não pare por insegurança. Afrodite prepara essa mulher para o momento mais importante. O instante em que ela deixa de apenas caminhar e passa a construir a própria vida, com escolhas conscientes, raízes próprias e a liberdade que ela sempre buscou. Afrodite agora ancora a nova vida dessa mulher. Que tudo o que ela está construindo dentro de si se transforme em realidade fora dela também. Que a força que despertou não seja temporária, mas permanente. Que a coragem que nasceu não desapareça diante dos desafios. Que a autonomia que surgiu não volte a ser questionada por influências antigas. Deusa, estabiliza essa mulher no novo caminho. Que ela não vacile quando olhar para trás. Que ela não sinta saudade do que a machucou. Que ela não confunda apego com amor, nem confunda costume com destino. Mostra a ela que o ciclo antigo está encerrado. Mostra que a nova vida não é uma possibilidade, é uma escolha. Mostra que quem ela está se tornando é maior do que qualquer história que ficou para trás. Afrodite, fortalece o interior desta mulher para que ela não se desestabilize diante de provocações, cobranças ou manipulações emocionais. Que ela perceba, imediatamente quando alguém tenta puxá-la, de volta para o papel antigo. Que ela reconheça que já não cabe mais onde um dia precisou caber para sobreviver. Que ela tenha clareza para dizer chega. Que ela tenha força para encerrar ciclos com firmeza. Que ela tenha consciência para se afastar do que a diminui. Que ela se mantenha fiel ao novo lugar interno que conquistou. Afrodite, guia essa mulher para a construção da própria vida. Que ela defina seus passos, suas escolhas, seus relacionamentos, suas fronteiras. Que ela perceba que agora é dona do próprio tempo, criadora do próprio destino. Coloca dentro dela a certeza de que merece viver a vida que sonhou. Que merece viver com leveza, com independência, com respeito, com dignidade, que merece ser autora da própria história e não coadjuvante na história de outras pessoas. Afrodite, fixa essa nova identidade emocional no coração dessa mulher. Que ela nunca mais se perca de si, que ela nunca mais diminua a própria força, que ela nunca mais se acomode em lugares que não sustentam sua alma. Ela está firme, ela está pronta, ela está consciente do caminho que escolheu. E agora, Afrodite, prepara essa mulher para o fechamento da oração, o momento em que ela declara para o universo que escolheu a própria vida. Afrodite, agora sela tudo o que foi vivido, liberado e reconstruído nesta oração. Que cada palavra tenha raiz, que cada cura tenha continuidade, que cada transformação permaneça como parte da nova identidade desta mulher. Deusa, confirma no coração dela que a decisão de escolher a própria vida é um ato de coragem, não de ruptura. É um gesto de maturidade, não de abandono. É um movimento de evolução, não de ingratidão. Que ela não volte atrás por costume, que ela não se perca por nostalgia, que ela não se entregue ao papel antigo, só porque o mundo espera isso dela. A mulher que ela foi já cumpriu o que precisava. A mulher que ela é agora está preparada para muito mais. Afrodite, protege o caminho dela. Que nenhum peso emocional do passado consiga atingi-la. Que nenhuma cobrança enfraqueça sua decisão. Que nenhuma manipulação mexa com sua clareza. Que nenhuma voz externa tenha mais poder do que a verdade que ela sente por dentro. Deusa, coloca um manto de autonomia, consciência e força sobre essa mulher. Que ela continue andando com firmeza. Que ela sustente seus limites com dignidade. Que ela siga em direção ao futuro com os pés no chão e a alma em paz. Que ela entenda que deixar o ninho não significa perder o amor, mas finalmente aprender a amar a si mesma. Que ela perceba que a vida que deseja está adiante e que apenas ela pode decidir vivê-la. Afrodite sela a nova identidade desta mulher. Que ela nunca mais se esqueça do valor que carrega. Que nunca mais abandone a própria verdade. Que nunca mais diminua a própria grandeza. Que nunca mais coloque o medo acima do destino. Agora ela escolhe a própria vida. Escolhe o próprio caminho. Escolhe a mulher que nasceu para ser. Afrodite encerra esta oração com tua luz. Que o coração dela permaneça firme. Que sua coragem permaneça viva. Que sua alma permaneça livre. Assim é. Assim floresce. Assim vive em mim a força de Afrodite.